Boa noite a todos e a todas. Daremos início ao segundo dia do nosso sexto seminário em Educação Ambiental, Sala Verde Padre Amistade. Eu sou a Fernanda Gever, sou bacharel em Gestão Ambiental e Ciências Biológicas e faço parte da Poena Socioambiental. A Poena Socioambiental é uma empresa formada por mulheres que direciona cooperativas, empresas, associações e o setor público no desenvolvimento de soluções sustentáveis. O nosso sexto seminário esse ano está acontecendo de maneira online, aqui pelo canal da Poena, e vocês podem se inscrever para acessar outros conteúdos e lives. Nos anos anteriores, realizamos de forma presencial, com parcerias das universidades Unicinos, Unila Salle e o Instituto Federal. Porém, este ano, em consequências das enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, em maio deste ano, optamos por realizar totalmente online. Esse é um evento colaborativo com a organização da Poena Socioambiental e é uma realização da cooperativa Educred. A Educred ela é uma cooperativa de crédito de professores e professoras que atende todo o estado do Rio Grande do Sul. E desde 2018, a partir de um edital junto ao Ministério do Meio Ambiente, foi contemplada com o projeto Sala Verde, que busca levar, que é uma sala itinerante, né, onde busca levar a educação ambiental para as escolas e, assim, fomentar a educação para a sustentabilidade. A Educred conta com o apoio técnico da Poena Socioambiental, e agora eu chamo a Dayana Schwember, sócia fundadora da Poena Socioambiental, que irá nos apresentar a Educred. Com muita alegria, a gente inicia a segunda noite da Sala Verde Padre Amistade, esse seminário, que é, então, uma organização da Poena e uma realização do Educred. Hoje é um dia simbólico, né, que a gente está vivendo. Acho que as redes sociais estão bombando e ainda bem, né, acho que para a gente alertar as pessoas sobre esse evento que está acontecendo, né, climático e esse nosso diferente sol que nós estamos acompanhando nesses dias. Faz alguns dias que a gente já não enxerga direito, né, o que é ter sol. E acho que esse seminário é muito importante para o debate, mas também para que a gente saiba como conduzir, né, as ações, enfim, olhar para a educação de uma outra maneira. Então, a gente está muito feliz em estar aqui de novo falando sobre isso, infelizmente vivendo, mas falando sobre isso para que a gente consiga colocar em prática e agir, né. Eu vou falar um pouquinho sobre a Educred, um pouquinho sobre essa cooperativa de crédito de professores. A Educred ela é uma cooperativa de crédito para funcionários da área da educação, né? O processo, né, essa ferramenta, né, diferente que é o cooperativismo, é justamente para integrar as pessoas e elas fazerem parte do negócio. Então, por isso que a Educred é uma cooperativa de crédito, mas é diferenciada, onde as pessoas que se associam fazem parte do negócio, participam de assembleias, opinam. Então, elas são integrantes, elas são sócias, né, desse negócio, compartilham, então, das partilhas. E ela foi fundada em 2002, né, e com essa ideia de possibilitar crédito para professores e professoras, e também funcionários da educação. Ela está localizada em Porto Alegre, mas ela atende todo o Rio Grande do Sul. As vantagens para se fazer parte, ser associado, é que o empréstimo tem juros reduzidos, né? Tem uma rentabilidade maior, tu é dono e participa, então, das decisões, os convênios são com diversas empresas consolidadas, tem crédito facilitado, campanhas, brindes, premiações, e incentiva a área educacional, técnica e social. Então, a Sala Verde Padre Amistad é uma das ações que a Educred realiza, né, de maneira gratuita de formação, todos os anos, em 10 escolas públicas do Rio Grande do Sul, onde a gente vai até as escolas e faz uma formação para a área de sustentabilidade. Então, para quem quer inscrever a sua escola para o próximo ano, esse ano a gente já está realizando as ações, é só seguir as redes sociais do Cred, né, o @cooperativa Educred. Sempre nós colocamos um edital de chamada no início de cada ano, fizemos a seleção e aí nós visitamos as escolas para fazer a capacitação para a formação para sustentabilidade. Então, a Educred tem esses benefícios, né? E você pode entrar em contato no site da Educred, eu vou colocar também no chat, mas também pelas redes sociais e acompanhar as outras ações que a Educred faz. Então, esse seminário é promovido
E justamente porque o cooperativismo, além de ser uma metodologia, então, de associação, de junção de pessoas, então, com o objetivo, nesse caso, de crédito, mas ela também é um espaço onde gera impacto positivo na comunidade, é uma outra forma de economia, e também tem essa responsabilidade com a capacitação continuada, né? Então, eu agradeço, mais uma vez, a Educred por confiar no nosso trabalho, a gente conseguir executar esse seminário e falar de um assunto tão importante, que é, então, educação para o clima, sobre as mudanças climáticas. Então, muito obrigada a todas e todos. Eu desejo uma boa segunda noite, que vocês aproveitem essas duas palestrantes, né? Ontem foi maravilhoso e hoje, com certeza, vai ser também. Obrigada, Fernanda. Neste ano, nós vamos abordar um tema que se impõe com urgência e relevância, são as mudanças climáticas. Depois da catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul, sentimos que seria impossível deixar de lado esse assunto. As mudanças climáticas estão impactando nossos biomas, afetando diretamente a vida de todos e exigindo respostas rápidas e responsáveis. Dando início ao primeiro painel dessa noite, convidamos a palestrante Júlia Caon, que tem formação em Relações Públicas com especialização em Gestão Empresarial. Ela é empreendedora na Franca e coordenadora nacional do Mural do Clima no Brasil. E atua como coordenadora socioambiental na Virada Sustentável. Hoje a Júlia vai abordar com nós o tema intitulado O Papel da Educação Climática. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada, Fernanda. Boa noite para todo mundo. É uma alegria, assim, para mim, como pessoa física, como Júlia está aqui hoje, porque o meu coração anda muito angustiado de ver tudo isso que está acontecendo, né? Não é fácil para quem entende e para quem não entende do que está acontecendo com a nossa humanidade, com o nosso planeta, viver esses dias. Então, fico muito feliz de estar com vocês aqui hoje. E antes de começar a minha apresentação, eu queria convidar todo mundo que está aqui nesse mundo online a gente se imaginar numa sala verde, porque eu adorei esse título, na real, me deu uma vontade desse negócio estar acontecendo numa sala verde, né? E como a gente está aqui no virtual, a gente tem a nossa imaginação aqui disponível para nós, para imaginar essa sala verde, né? Então, eu convido todo mundo agora para dar uma respiradinha, com o ar um pouquinho cheio de fuligem, porém respirem, e viajem aí na imaginação de vocês para a sala verde que vocês gostariam de estar agora. Enquanto isso, eu vou ler um poema para a gente iniciar a nossa noite aqui, depois desse vídeo, né, cheio de mensagens importantes. É um poema do Mário Quintana, ele está no livro Baú de Espantos, e ele se chama Esperança. Lá bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, atira-se e, ó delicioso voo, será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança. E em torno dela indagará o povo: como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá, então: é preciso explicar-lhe tudo de novo. Ela lhes dirá, bem devagarinho, para que não esqueçam nunca, o meu nome é Esperança. É isso, Mário Quintana e os seus presentinhos. Agora eu vou convidar a Daia, e já agradecendo o convite para isso, colocar minha apresentação, porque eu uso muito recursos visuais para dar conta de falar tudo que eu quero falar para vocês hoje, né? Então, me apresentando, eu sou a Júlia, né? Tudo isso que a Fernanda já disse para vocês. Uma das grandes coisas que eu faço na minha vida é empreender a Franca, que é essa empresa de mim mesma, né? Onde eu atuo com educação climática, educação para sustentabilidade, para os objetivos de desenvolvimento sustentável. É ali que eu faço a Virada Sustentável, um espaço, um evento que acontece aqui em Porto Alegre, onde eu tenho a alegria de convidar muitas pessoas, né, do mundo socioambiental para estar junto, inclusive as meninas da Poena são grandes parceiras aí nesse evento. E eu também sou coordenadora nacional do Mural do Clima, que é uma rede internacional de pessoas que jogam um jogo baseado na ciência do clima. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, né? Mas um dos meus novos desafios é cuidar dessa comunidade de pessoas que facilitam o Mural do Clima aqui no Brasil.
E aí, gente, contando aqui, antes de chegar em clima, eu quis deixar esse slide aqui. Esse é um slide da Gro Brundtland, que é essa diplomata norte-americana, não, né, norueguesa, que foi responsável pelos primeiros grandes encontros da ONU, né, para falar sobre desenvolvimento sustentável, e foi nessa época que criou-se o conceito de desenvolvimento sustentável, que norteou tanto os objetivos do milênio quanto os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável significa que as pessoas que estão vivendo hoje em dia consigam encontrar suas necessidades, né? Ou seja, viver com tudo que elas precisam viver, sem que isso comprometa a habilidade de que as futuras gerações tenham uma vida boa e consigam atender às suas próprias necessidades, né? Então, aqui a gente já começa nessa lógica de gerações, né? É viver hoje sem que isso estrague com o mundo das pessoas que vão viver nesse mesmo planeta que nós daqui muitos anos, né? A gente nem vai conhecer essa galera, mas certamente vai ter gente que vai viver aqui no mundo, no planeta Terra, depois da gente. E aí, a partir disso, nasceram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, foi ali que eu comecei, né, a minha trajetória de educação para sustentabilidade, mas teve um deles que, assim, pegou meu coração de um jeito que eu nunca mais larguei, que foi o ODS 13 de Ação contra a Mudança Global do Clima, né? E aí, nesse caminho, eu fui aprender com o Al Gore, que é esse ex-vice-presidente americano, que anda falando de mudança climática há muito tempo, né? Eu fui até os Estados Unidos fazer um curso com ele. E o Al Gore, enfim, ele tem esses dois filmes, né? Uma Verdade Conveniente e Uma Verdade Mais Inconveniente, que é o que fez com que muita gente, né, pessoas comuns, começassem a falar mais sobre mudança climática. E nesse treinamento dele, uma coisa que me chamou a atenção é que ele estava falando ali, por exemplo, sobre mudança climática é a maior ameaça para a saúde humana, por exemplo, né? Da mesma forma, ele falou muito sobre doenças tropicais, falou sobre Zika, falou sobre dengue, falou sobre chikungunya, várias outras doenças relacionadas à mudança climática. Ele também falou muito sobre o risco que as cidades corriam, né, principalmente em função da elevação do nível do mar, a quantidade de população que estava em risco em muitas das capitais do mundo inteiro. Falou também sobre o quanto a mudança climática afetava a produção agroecológica não agrícola, que a minha cabeça já querendo que tudo fosse agroecológico, mas o quanto a produção agrícola era sensível ao calor, né, enfim, e aí nessa minha jornada eu entendi uma coisa que para mim é muito importante, gente, e para mim, quando a gente fala hoje de educação climática, a educação ambiental, ela em tese já está nas escolas, né, mas é muito importante que a gente possa fazer uma transição da educação ambiental de hoje para uma educação climática, porque falar de clima é muito mais do que falar de meio ambiente, né? Quando a gente fala principalmente nos impactos e nas responsabilidades. E aí, eu não vou falar muito sobre isso, porque eu sei que ontem também as gurias já falaram, né? O que está acontecendo com o clima do planeta Terra? O lance é que os seres humanos, né, ali após a Revolução Industrial, mudaram a média da temperatura do planeta em função do uso, né, de combustíveis fósseis, principalmente. Então, esse gráfico aqui é o gráfico que mostra o quanto o clima variou, né, desde lá de muitos anos, 2.000 anos atrás, e o quanto que nesses últimos 200 anos, aí no máximo, a gente tem uma curva muito aguda, né? Essa média dessa velocidade sobe muito rápido, né? E o que a gente está falando, então, é sobre isso, sobre essa aceleração da mudança climática que deveria acontecer muito lentamente, mas que nós, seres humanos, depois da Revolução Industrial, aceleramos loucamente, né? Esse gráfico para cima, infelizmente. E aí, quem é que nos diz isso, né? São cientistas, milhares e milhares de cientistas do mundo inteiro, pensem o mundo inteiro mesmo, não só os países do norte global, né, do sul global, enfim, todo santo cientista que estuda clima envia os seus estudos para o IPCC, que é essa junção de toda a ciência que existe no clima, e eles dizem que é inequívoco que quem está causando a mudança climática são os seres humanos, né, ou seja, cientistas, seres humanos conseguiram descobrir através de uma coisa que o humano usa, que é a ciência, de que nós estamos afetando o clima do nosso planeta. E aí, hoje em dia, a gente fala muito de clima como crise climática, né?
E para mim é muito louco pensar em crise, porque crise é uma coisa que quando é uma coisa que dá e passa, né? Então, tô com uma crise alérgica. Uma crise alérgica nada mais é do que um episódio que eu descubro que eu tô com isso, eu vou lá, tomo um remédio, e essa crise passa. Então, eu espero que a gente esteja chamando a crise climática de crise, tentando achar uma solução, né? Dentro dessa lógica de vai passar, né? A crise climática vai passar. E aí a minha proposta para vocês, como educadores climáticos, é que a gente entenda esse problema em 3 partes que são bem distintas entre si. A primeira parte do curto prazo, que tem a ver com adaptação e resiliência. A segunda parte de um médio prazo, que tem a ver com zerar as emissões de carbono, né? Reorganizar aquele gráfico lá que estava subindo muito rápido. E a terceira parte, que é a parte mais revolucionária no sentido de onde estamos hoje, que é repensar um sistema para evitar que a gente seja extinto. A gente, no caso, os seres humanos, né? E aí, no curto prazo, o que eu imagino que é muito relevante, e aí, assim, isso tudo que eu estou contando para vocês vem de anos que eu trabalhei como gestora de uma ONG internacional, né? Depois de fazer o curso com Agora, eu trabalhei 3 anos no Climate Reality, que é essa ONG que atua no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, com campanhas, com educação climática. Então, tudo isso aqui vem de muita vivência e também de uma inquietação minha, como Júlia, que viveu a enchente, que está vivendo as queimadas, né, que viveu a pandemia. Então, como uma pessoa que já na sua vida está enfrentando a mudança climática, né. E aí é óbvio, não preciso nem dizer sobre isso, a gente viveu uma grande enchente aqui, isso aqui é reflexo desse clima, né, desorganizado, no interior, na capital, enfim, cada um de nós deve ter alguma história para contar aqui em relação a isso, e não devem ser histórias muito bonitas, né, no sentido de histórias legais. E eu entendo que uma das âncoras que tem me feito viver com uma certa qualidade de emoção nesses dias é a Cristiana Figueres. Ela é a mulher que organizou o Acordo de Paris, né, durante a COP15 lá em Paris, que foi esse acordo que vários países, a maioria dos países do mundo assinaram para que a gente controle a mudança climática. A Cristiana foi a organizadora disso tudo, né? Ela era presidente na época que isso aí aconteceu, lá nesse mecanismo da ONU que cuida do clima, e ela tem hoje em dia um movimento chamado Indignação e Otimismo. E a Cristiana, ela diz isso: respire fundo e decida que coletivamente a gente pode fazer isso, e isso significa resolver a crise climática, e que você vai fazer a sua parte. Você será um visionário esperançoso para a humanidade nesses dias sombrios. A partir do momento que você decide ser um visionário esperançoso, acaba o desespero e começa a tática. E aí, por que precisamos de tática, né? Porque a crise já aconteceu, a gente já está vivendo ela, então não vai dar muito tempo para a gente dar conta de criar estratégias muito, né, a gente tem que sair fazendo e aprendendo enquanto faz. E aí, pensando em educação climática nesse contexto, né, eu vou começar aqui a dar muitos exemplos de coisas que já existem, que vocês podem colocar em prática nas suas escolas desde já, né? E uma delas, que eu entendo muito importante, é a escola como esse espaço que acolhe as emoções depois da crise, né? As crianças, depois de crianças e adolescentes, não falando só de crianças, elas voltam para a escola com aquelas emoções, com aquelas vivências, os professores também, os gestores das escolas, todo mundo chega nesse ambiente coletivo com emoções para gerenciar, né? Então, é muito importante, dentro da lógica de educação climática, que a gente saiba e crie espaços para acolher essas emoções. A Unicef, por exemplo, fez aí um material com dicas, né, de como falar com crianças e adolescentes depois de desastres. Da mesma forma, entendendo que seres humanos têm emoções, a gente escuta muito que os adolescentes sofrem, e não só os adolescentes, os adultos também, de eco-ansiedade, né? Como esse grande problema que a gente vai ouvir mais hoje, né, depois daqui. Então, poder entender que as emoções, elas também se relacionam com o clima, mas não só as emoções de eco-ansiedade, né, também tem emoções de raiva, tem emoções de empolgação, enfim, saber mais do leque de emoções relacionadas a clima é um outro grande benefício, né, para a educação de hoje em dia, e através disso educar
as crianças para desenvolver suas habilidades socioemocionais, que é uma pauta tão importante, né? Da mesma forma, as escolas podem ser esses espaços de educação para a cidadania. Isso aqui é uma história de uma escola que salvou vidas. Isso aqui foi no interior de Recife, uma cidadezinha lá em Recife, depois de cair muitos morros na cidade de Recife, aconteceu numa outra comunidade ali da região metropolitana, e uma escola que estava preparada, os alunos sabiam o que fazer, conseguiram salvar vidas das suas famílias, né? Então, olhem o poder que tem uma comunidade escolar bem orientada, né? E eu sei que ontem também a galera falou sobre esse programa do CEMADEM, que é um programa de formação de comunidades escolares para prevenção de riscos e desastres. Então, existem já muitos mecanismos e metodologias prontas que vocês podem colocar para dentro das suas escolas, né? Para que imaginem os alunos de vocês salvando vidas, né? A gente escuta muito que os americanos, eles têm isso, né? Os japoneses já têm isso em função dos terremotos, e eu diria que já passou da hora da gente também organizar as nossas próprias escolas para que elas estejam preparadas, né? Alunos, professores, todo mundo que está dentro desse ambiente escolar. Uma outra coisa que para mim é muito importante é entender que justiça climática, ela é um valor. A crise climática, ela, apesar de afetar todo mundo, ela afeta principalmente as pessoas mais vulneráveis, né? Esse é o material do Greenpeace, que é um material impresso, que inclusive vocês podem solicitar para as casas de vocês. É um mapa com todos os desastres ambientais, né? Sejam eles de seca, de calor, de incêndio, enfim, de enchente, que já aconteceu no Brasil. É um mapa muito legal, que serve de insumo para conversa sobre justiça climática, né? Para iniciar esse debate de quem sofre mais com a crise climática hoje em dia. E se vocês quiserem ir para um próximo passo de usar a justiça climática como laboratório, esse é um projeto do Climate Reality Project, essa ONG que eu trabalhava, que é uma metodologia de construção de cartas de direitos climáticos de territórios, né? Então, já existem diversas cartas de direitos climáticos em todos os biomas aqui do Brasil, e essa metodologia, ela super pode ser utilizada pelas escolas como um laboratório, né, de olhar a justiça climática na prática e entender quais são os desejos das pessoas que vivem aí nesse território em relação aos seus direitos climáticos, né, direitos por justiça. Uma coisa muito importante, gente, que tem orientado muito do que eu tenho escolhido fazer da minha vida é entender que a gente chegar nesse limite de aquecimento de 1,5 graus depende muito mais de governos do que de tecnologia. Às vezes a gente escuta isso, né? Mas precisa desenvolver uma mega tecnologia que vai gerar energia, gerando pouco resíduo, pouco impacto. E aí a gente deixa de usar esse tempo para falar sobre as questões que já estão prontas, que precisam ser implementadas, que enfrentam os desafios, não necessariamente tecnológicos, para ficar debatendo esse EC, né? E aí eu quero dizer para vocês isso, de que os estudos já dizem que a gente já tem todas as tecnologias prontas para resolver a crise climática, e elas se relacionam com muitos setores da nossa vida, né? O que a gente precisa mesmo é se engajar nos governos, que são esses governos entendendo o Estados-nação, né? Não necessariamente, enfim, governos de certo partido político ou outro. Eu quero dizer, as pessoas responsáveis por cuidar da política pública, elas são grandes poderosos, né, nessas viradas de chave, elas que regulamentam mercados, enfim. Então, a gente começar a atuar de verdade com governos é muito importante. E aí, olhem vocês aqui, por exemplo, o Plano Clima, que é o plano do governo federal, né, a política climática do governo federal até 2035, se eu não me engano. E ele fala no plano de adaptação, que é o plano de vamos nos adaptar para o clima que já mudou, sobre agricultura, sobre biodiversidade, sobre turismo, sobre energia, sobre povos e comunidades tradicionais. Então, clima realmente é muito além só de meio ambiente, né? E ele tem a ver, a adaptação tem a ver com setores muito diversos, né? Então, olha como é legal. Imaginem, eu fico pensando assim, um professor de geografia que vai olhar essa lista, tá, o que eu posso botar aqui? Um de matemática, o que eu posso pautar no meu? E na educação física, como é que eu faço para falar de adaptação, né? Certamente existem muitas oportunidades em todas as disciplinas, né, e áreas de conhecimento que vocês dão aula. Da mesma forma,
principalmente com adolescentes, né, existem espaços de praticar política, essa política pública, né, como prática. Um deles são as reuniões de juventudes pelo clima, né, tem uma reunião latino-americana que é a ELCOI, a galera do Eco pelo Clima, né, que é um grupo organizado de juventude que debate entre eles as soluções para a juventude climática. Então, também criar essas conexões, né, com a atuação política na prática, é também um espaço onde os jovens têm se identificado muito e têm se interessado muito, né, em viver essa juventude aí que se encontra, que debate o futuro, que sonha, que se diverte. Então, esse também é uma possibilidade muito legal, principalmente para as crianças mais crescidinhas, né. Beleza, então curto prazo é isso, gente, a gente precisa nos adaptar, porque infelizmente o futuro não vai mais voltar a ser o que ele era. A gente está vendo, né, primeiro uma pandemia, depois uma enchente, agora toda essa fumaça, enfim, essas queimadas. Então, o nosso futuro já mudou, né? A gente precisa se adaptar para esse futuro que já mudou. E no médio prazo, a minha sugestão para vocês é que a gente consiga bater uma meta mundial, isso aqui é a humanidade inteira, que é segurar essa temperatura média mundial em 1,5 graus, no máximo 2. E aí, por quê? Por que tem que ser assim? Porque aqueles cientistas lá do IPCC, eles fazem visões de futuro do que seria, né? Qual seria o impacto desse clima diferente no nosso planeta para 1,5 graus, e aí digo para vocês, o último ano, ele já é um ano que verifica-se a diferença de 1,5 graus nos últimos 12 meses, então é muito possível que a gente já esteja próximo desse 1,5 graus aqui de temperatura diferente. A gente tem também o cenário de 2 graus, que são cenários ok, e aí tem os cenários ruins, que é o cenário de 3 graus, e o cenário péssimo, que é o cenário de 4 graus. E aí eu digo para vocês, os cientistas não gostam de falar do cenário de 4 graus, porque ele é um cenário em que a espécie humana, assim como várias outras espécies que vivem aqui, entram numa dinâmica muito complexa de sobrevivência, né? É possível que a gente não sobreviva a um mundo de 4 graus, e é por isso que a gente precisa, a todo custo, evitar isso. E aí, esse é um outro gráfico também lá do relatório do IPCC, que mostra o quanto a gente que nasceu, né, pessoas que nasceram em 1900 ainda conseguiram viver épocas muito tranquilas, né, de clima. As faixas azuis são anos tranquilos, e quanto mais roxo, pior fica. E as pessoas que nasceram aqui em 2020, elas não voltam mais a ver esses anos, né? Então, a gente tem que garantir que as pessoas que estão nascendo hoje vão viver num mundo que vai ser diferente do que a gente viveu, porém não tão radical assim, né? E aí, felizmente, a gente já tem um plano, né? A humanidade já tem um plano, esse plano se chama Acordo de Paris, ele foi determinado lá em 2015, está ali a Cristina Figueres, né, de azulzinho, junto com o Ban Ki-moon, junto com um monte de gente interessante lá no dia que eles celebraram que todos os principais países do planeta assinaram esse acordo, e esse acordo diz duas coisas, que é, até 2030, a gente precisa reduzir em 43% as emissões de gás de efeito estufa, e até 2050 a gente precisa zerar isso tudo, para dar conta de chegar num 1,5 graus, no máximo 2 graus, né? Esse é o acordo máximo do Acordo de Paris é 2 graus. E aí, olhem só vocês, se a gente for pensar 6 anos, para uma coisa mudar, né, nos próximos 6 anos, e aí eu faço uma pausa dramática aqui, as decisões estão sendo tomadas hoje, né? Então, quando a gente fala, as futuras gerações vão resolver a crise climática, não vão mesmo, né? Porque daqui 6 anos a gente tem que resolver metade do problema, ou seja, somos nós aqui, os adultos, as pessoas que têm poder de decisão nas empresas, no governo, na educação, na sociedade civil, nas nossas casas, quem está tomando a decisão que vai dizer até 2030 eu vou usar metade da gasolina que eu uso, até 2030 eu vou usar metade da energia movida a carvão que eu uso, até 2030 eu vou comer metade da carne que eu como hoje. Então é isso, gente, a gente está tomando essas decisões hoje, não tem negociação em relação a isso. E quando a gente for pensar em 2050, isso aqui foi um cálculo que eu fiz faz pouco tempo, porque eu estava muito incomodada com essa coisa de futuras gerações vão resolver o problema. Eu fiz esse cálculo de boteco aqui, tá? Que é, vamos imaginar que
para tudo estar resolvido até 2050, a gente dê uma média de 15 anos, por exemplo, para a gente parar de usar petróleo, para alguém decidir, tá, agora eu vou parar de usar, eu preciso investir em tal coisa, vai demorar tanto tempo para eu ter retorno no meu investimento, etc. Quantos anos tem essa pessoa que toma a decisão, né? Hoje em dia, essa pessoa que vai sentar nessa cadeira, e aí, brincando, né, com média de idade aqui, as pessoas que têm poder, governadores, presidentes de empresas, enfim, pessoas que dão o canetaço, têm em torno de 55 anos de idade. Se a gente fizer o depara dessas pessoas, são as pessoas que têm entre 40 e 50 anos hoje, agora, neste exato momento, no dia 11 de setembro de 2024, que vão ser as pessoas que vão estar sentadas nesses espaços de poder a tempo de resolver essa crise. Então, assim, eu usei isso aqui para entender qual é o tipo de mensagem que eu tenho que ter em cada público com que eu estou me relacionando. Então, com criança, vai ser uma conversa. Com adolescente, vai ser outra. Com as pessoas de 40 anos, vai ser que horas tu vai resolver a crise climática dentro do poder que tu tem. Né? E aí, só para lembrar vocês, assim, quais são as principais atividades que fazem parte desse problema, e isso faz conjunto, né, com isso que a gente fica vendo na televisão, o problema, o bicho queimado, a floresta queimada, mas a gente não enxerga qual é a causa, né? E aí, só para lembrar vocês, as causas de fontes de gás de efeito estufa no mundo inteiro são mineração de carvão, processos industriais, usinas movidas a energia de carvão, queima de plantação, produção de petróleo, queima de floresta, transporte aéreo, fertilização química, transporte terrestre, aterros sanitários. Então, gente, isso aqui é o que a gente tem que resolver, tá? No grande sistema, esses são os maiores problemas. Lembrando, petróleo, gasolina, diesel, tudo que petróleo produz é a grande treta da nossa sociedade. A gente vai ter que saber viver sem petróleo, porque é um grande causador, né? Da mesma forma como a gente vai ter que viver sem carvão, e sem carvão muito mais rápido do que sem petróleo, né? A gente vai ter que aprender a reorganizar as nossas cidades para não depender tanto assim de carros individuais, principalmente, né? Da mesma forma, a gente vai ter que pensar o quanto a gente viaja internacionalmente, porque avião é uma das formas de mobilidade mundial que utiliza muitos combustíveis fósseis. Mundialmente, a gente vai ter que tratar de desmatamento, porque desmatamento é uma das grandes causas da mudança climática, né? E, da mesma forma, a produção agropecuária ineficaz, né? A criação de boi, a criação de soja para dar alimento para o boi, todo o compêndio de atividades relacionadas à agropecuária para consumo humano é um dos grandes causadores da mudança climática no mundo. Então, é isso. Quando a gente fala lá do incêndio, a gente vai ter que falar que o problema, claro, a crise é o bicho queimado, é a floresta pegando fogo, mas o causador é uma pessoa mal intencionada que bota fogo numa terra que já está seca e que está criando tudo isso, né? Então, é muito importante a gente saber de onde é que vem o problema para tratar especificamente sobre isso nas nossas aulas, né? E aí, para não me deixar mentir, esse aqui é o relatório de emissões do Brasil de 2022, e olhem vocês aqui que esses são os grupos que todos os países se organizam para dizer, olha, eu estou emitindo gás de efeito estufa desse tipo, né? E aqui no Brasil, a gente emite muito em uso da terra, né? Ou seja, a mudança, ali tinha floresta, agora tem um resto de cinza queimada. Ali tinha floresta, eu cortei tudo para botar boi. Ali tinha floresta, eu cortei tudo para botar cidade, né? A mudança do uso da terra é o grande problema de emissões de gás de efeito estufa do Brasil, seguido por agropecuária, e aí, infelizmente, né, a gente gosta muito de carne vermelha, eu sei, somos gauchada, imagina, perto do 20 de setembro, nós vamos comer carne a dar com pau, assim, nesses próximos dias, mas o boi, ele emite metano, e metano é um gás 1000 vezes pior, não é 1000 vezes, na verdade, é 30 vezes pior do que o CO2 no sentido de capacidade de aquecimento, né, então a gente precisa muito rever a nossa alimentação, a gente tem que comer menos carne vermelha, gente. Isso aí é imperativo também para resolver a crise climática. E a notícia ótima que eu já tinha dado antes tá tudo na nossa mão, a gente só tem que botar na prática, né? E aí, dentro de sala de aula, como é que trabalha nesse médio prazo, né?
Uma das formas é educar com base na ciência, então olhar os relatórios do IPCC, fazer, né, trazer isso para dentro da sala de aula. O Mural do Clima é uma dessas ferramentas que vocês podem jogar. O Mural do Clima, ele é um jogo de 42 cartas baseado no IPCC, que vocês podem se tornar facilitadores. Então fica a dica, catem Mural do Clima Brasil, é muito legal. A gente precisa criar essas novas realidades na imagem dos nossos alunos, né, sobre um mundo sem usina de carvão, um mundo que combate o desmatamento, um mundo que reduz desperdício de alimentos, um mundo que descarboniza, né, todas as suas cadeias produtivas. Isso aqui é educar para clima, né, gente? Eu sei que muitas escolas e a gente mesmo em casa, né, fala da reciclagem do resíduo, fala, né, da horta. Isso é bem importante no dia a dia, mas para a gente resolver mesmo o clima, a gente tem que falar sobre essas outras questões aqui. E aí, muito importante, a gente precisa mudar o comportamento dos nossos jovens, né? Isso aqui também é uma outra frase da Cristiana, que é: a gente precisa restaurar a nossa intrincada e inanielável relação com a natureza e entender que política, tecnologia, negócio tem que mudar, mas antes disso tudo mudar, a grande mudança mesmo, que vai fazer efeito no longo prazo, é a relação de nós, seres humanos, com a natureza. A gente precisa mudar isso aí. E eu aprendi muito mais isso fazendo um curso de psicanálise e meio ambiente esses dias com psicólogas que também estão interessadas em saber mais, né, sobre mudança climática. Outro jeito é realmente fazer uma sala verde, né, levar os alunos para dentro do mato, para meio ambiente, trazer mais área verde para dentro da escola. Isso aqui é um projeto que a gente fez na Virada Sustentável. A gente criou uma microfloresta numa escola, na Escola Alberto Torres, aqui em Porto Alegre. Plantamos 300 árvores num espaço de 100 metros quadrados. É uma metodologia japonesa muito legal. E hoje em dia os alunos eles podem ter aula ali do lado, então eles fizeram uma salinha ali fora. Isso inclusive foi um dia muito quente que a gente foi lá ver como é que estava a microfloresta, e para nossa alegria é óbvio que debaixo da árvore naquele cantinho estava muito mais fresco, né? Então às vezes a gente também tem que buscar fresco e as árvores nos dão isso de graça, né? Uma dica é vocês se conectaram com o movimento Escolas pelo Clima. Ele é um movimento nacional que é uma rede de escolas que educam para o clima. Então catem lá os materiais, da Escola pelo Clima, além de ser uma rede de apoio, que para mim é muito importante isso quando a gente pensa em resolver o clima, quando a gente anda em coletivo é muito mais rápido e muito mais legal, né? Então, façam isso. Vocês têm um desafio enorme de lidar com crianças e com adolescentes no mundo digital, né? E aí educar para um olhar crítico sobre essa digitalização intensiva das coisas é muito importante. E um dado, por exemplo, é que o treinamento do GPT-3, do ChatGPT, consumiu diretamente 700 mil litros de água potável para fazer o resfriamento do data center, onde o GPT-3 foi treinado, e a cada 10 perguntas que a gente faz para uma inteligência artificial, são utilizados 500 ml de água. Então, a inteligência artificial, apesar de conceitualmente estar acontecendo na nuvem, ela está acontecendo num data center, precisa de muita energia, precisa ficar resfriado para funcionar, e esse data center está consumindo água. Então, estamos disputando água com a tecnologia hoje em dia, além de disputar para seca, para o bicho, para tudo isso mais que também precisa consumir água, né? E junto desse bem bolado aí de coisas digitais, é muito importante que a gente também eduque para a atualidade das fake news, né? As táticas de desinformação, elas são muito utilizadas, elas têm dificultado muito a vida dessa criação de pseudo-realidades, né? Que na verdade não existem, são baseadas em mentiras e tal, e existem táticas de desinformação que são iguais, que são estudadas, isso aqui é ciência. Essa é uma matéria que mostrou quanto, fez um estudo de todas as notícias que saíram relacionadas à enchente aqui em Porto Alegre, e mais da metade das notícias que estavam nas redes sociais eram fake news. Imaginem, mais da metade eram fake news. Isso aqui não tem como, a gente precisa tratar disso aqui para conseguir ter engajamento social em nível grande, né? E aí, chegando finalmente no longo prazo, como é que o que a gente pode fazer para resolver de vez esse problema? Para isso não ser uma coisa que vai voltar, sabe? Nós vamos ter que ficar sempre negociando lá, né, o enxugando gelo. A gente precisa aprender a obedecer limites. Essa zoeira já passou dos limites.
Que limites são esses? Os limites planetários. Esse é um estudo também muito legal, que vocês podem entender melhor nesse filme Rompendo Barreiras, que está no Netflix. São os limites planetários, a mudança climática é só um desses limites, e a gente já está fora da zona segura para a humanidade em 6 desses 9 limites. Então, estamos andando quase na beira do precipício e seguimos andando para lá. A gente não está se questionando para onde está indo a ponto de mudar. E para mudar, a gente vai ter que mudar o sistema, gurizada. Infelizmente, não tem notícia fácil em relação a isso. É tudo complexo. Então, pensar novos sistemas, sonhar com novas sociedades é mudar o sistema no longo prazo. E aí já existem várias teorias, né? A economia Donut é uma dessas teorias que se utiliza dos limites planetários. O Serge Latouche tem a teoria do decrescimento, que demonstra o quanto a gente vai precisar repensar essa lógica de crescimento a todo custo, de PIB crescendo, tudo crescendo, não dá. O planeta ele não nasceu para ser tudo crescendo assim. Mas a gente também pode se inspirar em outras culturas que já vivem respeitando esses limites, né? Por exemplo, as culturas indígenas e outras culturas tradicionais. Então, olhar para os indígenas, entender como eles se organizam e se inspirar neles para a gente se aproximar dessa forma de vida, também é uma coisa que a gente vai ter que fazer se a gente quiser continuar vivo aqui no longo prazo. E, por fim, lembrar que nós somos uma dessas muitas espécies que estão aqui. E aí, esses tempos, eu me deparei com essa parábola aqui, que é a Terra tem 4,6 bilhões de anos. Se a gente colocar isso numa escala de 46 anos, os humanos chegaram no planeta Terra há 4 horas e a Revolução Industrial começou há 1 minuto. E nesse período, a gente destruiu mais de 50% das florestas e 1/3 das espécies que vivem conosco estão em extinção. Então, isso aqui não pode ser normal, gente. E eu reflito muito mais aqui sobre... Pensem que faz 1 minuto só que a Revolução Industrial aconteceu. Então, parece na nossa cabeça que o único jeito de viver é o jeito de consumir, é esse capitalismo, né, sem limites que a gente vive hoje, mas não pode ser verdade, porque se a Terra existe há 46 anos e faz 1 minuto que esse modelo aconteceu, vários outros modelos já aconteceram antes e a gente pode utilizar a nossa inteligência para construir um modelo que vá continuar dando garantia para as futuras gerações, né? E aí é isso. Tem um vídeo muito legal, uma campanha que eu adoro da ONU, que é uma campanha de um dinossauro que chega lá na conferência, na sala de conferência da ONU, e esse dinossauro diz: ser extinto é uma coisa muito ruim. Mas vocês mesmos se levarem à extinção, a gente, pelo menos, teve um asteroide. Mas vocês ainda têm chance de não acabar com a humanidade. Então, eu convido vocês, nós que estamos vivos aqui, que estamos grandes, que estamos com poder de influenciar outras pessoas, de tomar decisões importantes, somos a última geração que pode fazer alguma coisa para prevenir danos irreparáveis ao nosso planeta, mas a gente precisa tomar essas atitudes desde hoje. Então, eu queria saber muito o que vocês se comprometem a fazer a partir de amanhã, já que não dá para perder tempo. E eu, com muita alegria, fico à disposição aqui para vocês. Eu adoro saber, enfim, como é que as pessoas que me escutam, que dúvidas têm. Eu vou ficar aqui para a gente papear depois e fico aqui muito à disposição. Espero que vocês se divirtam muito e que conheçam pessoas maravilhosas, porque as pessoas que são de verdade, né, sustentáveis de verdade, elas são pessoas queridas, elas são pessoas acolhedoras, tipo as gurias da Apoena. Então, fico aqui à disposição para a gente seguir o papo. Muito obrigado, Júlia. Agradecemos a tua participação e temos algumas perguntas no chat. A Dayana perguntou: as escolas estão preparadas para trabalhar a temática do clima no sentido de mudança de hábitos e educação para que essa geração entenda que estamos nessa situação? Daya, eu não ando tanto assim no mundo oficial da educação, tá? Mas eu posso te dizer, tirando uma média, assim, né, do sentimento da sociedade como um todo, né? Eu não acho que a gente se preparou
para dar conta de todos esses desafios, seja ele o desafio da adaptação, que é o desafio imediato, muito menos para começar a colocar dentro das nossas discussões questões complexas, tipo deixar de usar petróleo, comer menos carne, coisas que ainda, por mais que sejam as decisivas para a gente continuar vivendo, são muito polemizadas, né? Essas histórias, essas conversas são muito polemizadas. Então, eu entendo também que existe um certo cuidado na educação para falar das questões, mas não necessariamente, sei lá, sabe, abordar desse jeito, da velocidade que a gente precisa, né? O tempo da educação, ele é um tempo um pouco mais lento em relação à crise que a gente está vivendo. Oi, acho que tivemos um problema na conexão com a Júlia. Eu vou dar seguimento, e aí, quando a Júlia conseguir voltar, depois a gente pode pedir para a Júlia retornar ao final, depois da nossa próxima palestra. Então, para esse segundo momento no nosso evento hoje, nós convidamos a palestrante psicóloga Mariana Clark, especialista em saúde mental, perdas e lutos no contexto organizacional e escolar, que abordará o tema ansiedade climática. Olá, Fernanda, boa noite. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Ai, que bom, porque eu tive um probleminha no meu áudio e que bom que deu certo. Bom, boa noite a todos, um prazer enorme estar aqui, agradeço demais às meninas da Apoena, estou aqui ainda respirando com essa aula da Júlia e tentando pensar quais serão as minhas práticas a partir dessas informações tão relevantes e tão importantes que ela trouxe para a gente. Eu sou psicóloga, como a Fernanda falou, eu atuei na área de recursos humanos durante muitos anos, e desde 2016 eu fui fazer uma especialização em perdas e luto e prevenção de adoecimento mental, e desde então levo para as organizações e para as escolas processos de acolhimento, de humanização e prevenção de sintomas e ventilação de sintomas emocionais. Antes da gente falar e da gente chegar na ansiedade climática, eu acho que vale a pena contar um pouquinho para vocês o que significa um processo de ansiedade, né? A ansiedade, ela é um transtorno mental, e o que é um transtorno mental? É alguma coisa que rompe o nosso processo de bem-estar, rompe com o nosso dia a dia, com a nossa funcionalidade, e ele é caracterizado, de fato, por uma reação, eventualmente algum estresse psicológico ou alguma ameaça. E quando que a gente considera a ansiedade patológica? Quando ela é vivenciada de uma forma, com uma frequência e uma intensidade muito grande, ou seja, prejudicando e afetando o nosso dia a dia e a nossa funcionalidade. E aí, para contar para vocês um pouquinho até do trabalho que eu faço, agora, né, nas enchentes que aconteceram lá no Sul, eu tenho alguns clientes que têm sede no Rio Grande do Sul, e eles me chamam para fazer acolhimento nesses casos de trauma, de perdas, de situações onde as pessoas são colocadas num estresse muito grande. E eu fui fazer um acolhimento, um dos primeiros acolhimentos que eu fui fazer para uma empresa que tem sede no Rio Grande do Sul, e o trabalho normalmente é um trabalho de letramento emocional, de psicoeducação, e lá pelas tantas, uma menina pediu para abrir o microfone, ela queria fazer uma pergunta, e ela estava muito emocionada, porque eu sempre trago aspectos da saúde mental, aspectos do processo de luto, como é que a gente, enquanto indivíduo, somos impactados, e como é que essas emoções nos reverberam, e o que a gente pode fazer a partir daí, tentando, né, uma tentativa de trazer um pouco mais de previsibilidade, algum controle.
e algum conforto dentro do desconforto, a partir do conhecimento da psicoeducação. Então, naturalmente, são informações que, embora elas não, as pessoas não terminam com a sua dor, né? O objetivo não é fazer com que as pessoas não tenham mais dor, mas, sobretudo, que elas possam entender como que a dor impacta individualmente a cada um de nós, ou seja, não é diminuir a dor, mas é explicar a dor racionalmente, né? E, a partir daí, cada um que recebe esse conhecimento e esse saber vai fazer o que bem entende com essas informações. E essa menina abriu o microfone, muito emocionada, e ela mora em Canoas, e ela falou: eu estou vivendo o que eu nunca imaginei viver na minha vida. As chuvas no Rio Grande do Sul, elas não vão acabar. Eu estou, desde o episódio que aconteceu, que eu acho que mais ou menos eram aí uns 8 ou 9 dias, a gente estava acho que no 9º dia, desde que as chuvas aconteceram, eu estou na minha casa sem água, o que é ok, porque, né, nessa hora ela estava relativizando, porque tinha gente que tinha perdido familiares e a própria casa, mas eu estou muito angustiada, porque todos os dias eu coloco a minha cabeça no travesseiro e essas cenas e essas imagens voltam. Além dessas imagens, eu sempre tive um sonho de ser mãe. E aí a minha angústia maior, para além de perder, da minha cidade ter sofrido o que ela sofreu, é um sonho de ser mãe que agora eu questiono se eu tenho ou terei coragem de colocar um filho no mundo a partir dessa tragédia que a gente viveu. E, naturalmente, ela estava muito emocionada. Nesse momento, a única coisa que a gente consegue fazer é acolher e validar esse sofrimento. Mas por que eu estou contando esse caso? Porque, nesse momento, a gente sabe que não só os nossos sintomas e os transtornos mentais afetam todas as nossas dimensões, e no caso dos processos de luto, a mesma coisa, eles afetam todas as nossas dimensões. E nesse caso, e nesse relato, com muita emoção, o que ela estava trazendo era isso. Além desse episódio, dessa tragédia, ter afetado a minha vida, o que a gente chama de fim do mundo presumido, ou seja, todos aqueles sonhos, aquelas imagens, elas foram rompidas, porque a gente agora tem que reaprender a viver uma vida que a gente não conhece. Mas, sobretudo, como é que fica a minha dimensão emocional e, inclusive, a minha dimensão existencial. E o que é a dimensão existencial na perspectiva dela? Eu só vou ser uma pessoa feliz se eu for mãe, se eu colocar um filho no mundo, se eu puder acompanhar o crescimento desse filho, né? Então, é isso que o luto faz com a gente, quando a gente pensa na principal dimensão, nesse caso, que é a dimensão existencial e emocional. E é isso também que os processos ansiosos fazem com a gente, afetam a gente em todas as nossas dimensões, né? E eu gosto muito de trazer uma analogia com o fogo, quando a gente pensa na ansiedade. A gente tem uma certa ansiedade em muitos momentos, quando a gente vai falar em público, que é uma ansiedade que faz a gente se preparar mais, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente fica ansioso, quando a gente vai vivenciar uma experiência pela primeira vez, tudo que a gente faz pela primeira vez gera na gente uma certa ansiedade. Um frio na barriga, né? Quando a gente vai ter um filho, ou eventos que são marcantes. E aí, quando eu faço uma analogia com o fogo é perigoso, a gente sabe, todo mundo concorda, mas existe uma possibilidade da gente ter o fogo perto da gente em diferentes intensidades, né? Então, uma forma ruim de ter o fogo perto da gente é quando a gente pensa em incêndios nas nossas casas, sobretudo, que é muito dramático. Ou quando a gente vai cozinhar a nossa comida e a gente tem que ter uma fonte de calor para cozinhar esse alimento. Então, dentro da gente existe um fogo que se chama ansiedade, e aí uns podem chamar desse frio na barriga, desse suadouro, dessa ansiedade, dessas borboletas no estômago, mas quando ela atinge um nível
de intensidade maior, ou seja, quando essas labaredas do fogão, que a gente está fazendo uma cozinha, tomam conta da casa e lambem a nossa casa, aí sim a gente está falando de uma ansiedade que não é uma ansiedade gostosa e não é uma ansiedade saudável. É uma ansiedade que já tomou conta da gente, ou seja, ela vai habitar num lugar que é um lugar perigoso, e aí a gente precisa ter uma reação, ou a gente vai ter uma reação naturalmente prática de resolver, de voltar à nossa funcionalidade, e a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas, por diversas razões, acabam se paralisando ou negando ou, de alguma forma, se alienando a esses sintomas que, às vezes, aparecem com muita força. Então, a ansiedade, para mim, ela pode ser, por exemplo, falar em público. A ansiedade para o meu filho, por exemplo, pode ser perder um campeonato ou jogar um campeonato de futebol. Então, a ansiedade ela é muito diferente para cada um de nós, porque reagimos de forma muito diferente a essas situações e a essas experiências de vida. E o que vai mudar a forma como eu me relaciono com a ansiedade, seja ela pequena ou grande? Vários fatores, porque a doença mental ela é multifatorial, mas um pouco do meu repertório e da minha bagagem que eu trago e da forma como eu opero no mundo. Se eu opero no mundo num lugar mais ansioso, mais inseguro, com mais ameaças, ou se eu opero no mundo num lugar mais calmo, mas em algumas situações, como, por exemplo, ansiedade climática, isso vai me mobilizar de alguma forma. Então, se para cada um de nós a ansiedade se manifesta de uma forma diferente, as formas que a gente vai ter para a gente vencer ou para a gente se mobilizar também no combate, por exemplo, a essa ansiedade climática, vai depender também de cada um de nós, de cada repertório que a gente traz frente a uma situação ansiosa. Então, quando a gente pensa na ansiedade, normalmente a gente está falando de alguma coisa que dispara, é como se fosse um alarme que dispara antes do problema acontecer. E tem pesquisas que falam que, no caso de processos ansiosos, chega a 90% essas preocupações que a gente tem de alguma coisa que a gente imagina que vai acontecer, chega a 90% desses fantasmas e desses medos não acontecerem, ou seja, 10% só das nossas preocupações, de fato, elas acontecem. Então, às vezes, meu corpo ele é tomado por aquela emoção, porque quando eu vivo uma experiência que extrapola essa funcionalidade, certamente o meu corpo vai ser o primeiro sinal de alguma reação que vem junto, seja através de uma emoção, seja através de uma situação na minha pele que possa, que eu possa ter manchas na pele, que eu possa ter dores no corpo, ou seja, a nossa dimensão física, ela também é afetada, trazendo para a gente uma série de consequências, e normalmente a partir do nosso corpo, que deveria ser, nesse momento, o lugar mais seguro, porque é onde a gente consegue minimamente controlar. Mas a ansiedade ela tem essa característica que é esse sofrimento por antecedência. E o que assusta muito nesse quadro é que a gente fica sempre numa expectativa de que alguma coisa vai acontecer, e em geral muito ruim, muito negativa e muito difícil. E aí, quanto mais a gente fica nesse looping, a gente vai... o nosso jeito de operar no mundo é baseado nesse circuito que é difícil até da gente parar e controlar ele, porque quanto mais eu fico ansiosa por alguma situação específica, isso vai me gerando mais ansiedade de eu não viver essa situação específica. Então, isso vira um ciclo vicioso, às vezes, e à medida que você quer parar e conter, e às vezes alguém fala, mas pensa positivo, isso não vai acontecer. E aí isso é uma forma, inclusive, de intensificar ainda mais esses sentimentos e essas emoções, porque a gente sabe que isso é uma questão, às vezes, química, né? Quando ele chega numa ansiedade mais complexa, né? Mais grave.
Só que quando a gente pensa na ansiedade climática, ela é diferente, mas ela não é diferente. Ela não é diferente porque a gente está falando desses dados que a Júlia traz, que são dados que nos assustam muito frente à nossa mobilização a partir daí. Mas a gente sabe que é real. Então, aquele número de 90%, ele muda quando a gente pensa que, de fato, a gente está falando de um problema real, né? Ou seja, que futuro é esse, que se a gente não se mobilizar hoje, certamente a gente vai ter reverberações e consequências para as outras gerações, para as próximas gerações e as gerações dos nossos filhos. Então, a ansiedade climática, ela tem essa característica diferente que é, não necessariamente os meus fantasmas, eles não vão acontecer. Não, os fantasmas, eles já estão aí, né? As pesquisas estão dizendo para a gente, sim, é uma preocupação contínua que a gente precisa ter pelas mudanças climáticas, é uma realidade que, para muitos de vocês que acompanham, né, especialmente para os especialistas que estão aqui, porque eu não sou especialista em ansiedade climática, mas eu sou especialista em ansiedade, mas que acompanham essas notícias e esses desastres ambientais e se sentem, inclusive, muito sobrecarregados com essa sensação desse futuro incerto. E quando a gente pensa nos nossos processos de luto, essa eminência, ela machuca muito, porque a gente, de fato, não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se vai ser amanhã que vai ter uma outra chuva, a gente não sabe se vai ser daqui a um mês que uma barragem pode ser rompida. Então, esbarra também muito no nosso estilo de vida e no modo da gente ser frente a essa crise. E aí vale aquela máxima que é como é que a gente pode esperar resultados diferentes se a gente está atuando no mundo de forma igual, né? Então, quando eu falo nessa mudança de comportamento, oriunda também do quanto que essa ansiedade climática, por exemplo, afeta também as nossas dimensões comportamentais e emocionais, né? Então, traz sentimentos de muito medo, falta de sentido, né? Como esse caso que eu contei dessa menina que tinha 22 anos, essa impotência, né? Essa paralisia, porque em alguns casos a gente está falando de situações que são provocadas, né, pela chuva, por ambientais, e aí, naturalmente, a gente acaba tendo menos controle, mas muita raiva, muita indignação, muito desespero, até um pessimismo, né, diante da negligência e da falta até de responsabilidade de autoridades, né, e de agilidade, inclusive, nas decisões e nas tratativas dos nossos governantes. Esse medo de perder a nossa casa que vocês vivem, né, que vocês viveram de forma muito presente, isso também é uma eminência que machuca muito as pessoas que estão envolvidas, porque a gente, de novo, né, essa possibilidade de romper com os nossos sonhos, e quando a gente fala dos sonhos, a Júlia trouxe muito essa questão dos sonhos, a gente sonhar é trazer esperança, né? E quando a gente não tem esperança, a gente está dizendo que eu não tenho os meus próprios recursos para dar conta disso, né? E aí, quando a gente pensa nos processos autodestrutivos, causados também pela ansiedade, seja ela climática ou não, a gente está falando de uma força interna e de um incômodo, e uma dor, e um sofrimento, que se a gente não consegue comunicar, e se a gente não consegue encontrar espaços de afeto, de cuidado, seja na escola, seja nas organizações, seja nas comunidades, nos espaços onde a gente circula, certamente esses comportamentos acabam virando contra a gente mesmo, quando a gente pensa nos vícios, quando a gente pensa nesses comportamentos autodestrutivos, né? Então, quando eu não tenho um espaço para comunicar a minha ansiedade climática, por exemplo, certamente eu não serei invalidado na minha ansiedade, nos meus sintomas, e aí isso pode virar uma bola de neve e ter uma crescente muito maior e me afasta ainda mais dessa possibilidade de poder pensar em por exemplo, algumas ações práticas, né? Então, quando a gente pensa nas altas temperaturas associadas a uma função cognitiva, por exemplo, mais lenta,
redução da nossa capacidade de concentração. Vocês viram, né, que São Paulo recebeu essa notícia de que com a qualidade do pior ar do mundo, né? A gente está aqui vivendo em São Paulo, eu moro em São Paulo, então a gente sabe que tem reverberações, né, de doenças respiratórias, cardiovasculares, alterações, inclusive comportamentais e reprodutivas, já se sabe, né, o quanto que a poluição é nocivo para a nossa saúde, doenças infecciosas também a gente já sabe, ou seja, essa desesperança acaba vindo como camadas e camadas extras de dor e de machucado, né, na nossa alma e nas nossas emoções. E às vezes a gente flerta nesse lugar de que não temos saída, né? E é isso que gera quando a gente vê esses números tão assustadores e o quanto que eu vou ter que mudar o meu comportamento. Mas mudança de comportamento é alguma coisa que não é tão simples, porque a gente traz os nossos padrões, baseados nas nossas experiências, nas nossas histórias de vida, e isso acaba trazendo uma liberdade de ação, naturalmente, para que a gente não fique preso nessa impotência, nessa paralisia, mas, ao mesmo tempo, não é simples a gente pensar quais são as saídas, quais são as ações práticas e sustentáveis no dia a dia que eu consigo trazer para o meu ecossistema como uma parte responsável e protagonista disso, né? Então, essa é uma reflexão, e eu acho que o objetivo desse seminário, né, tão bonito e tão relevante e tão potente, é chamar a atenção, né, que essa reflexão nos leve, de fato, para esse poder de ação. Como é que a gente pode incluir esse movimento de ação de uma forma mais consciente, mais sustentável e mais resiliente, frente ao meu propósito de vida, né? Pode ser uma grande oportunidade de diminuir essa sensação de desesperança que a gente tem através desses números que são tão assustadores, né? Então, identificando um sofrimento mental em resposta a essas mudanças climáticas que a gente vem sofrendo, como é que vocês, nas escolas, e vocês também como educadores, conseguem colocar em prática essas sugestões que a Júlia trouxe? E aí tem uma preocupação que a gente chama que é o duplo luto. E o que significa o duplo luto? Significa que vocês, enquanto cuidadores principais de uma escola, também estão com ansiedade, seja ela climática ou seja ela outra natureza de dor e de ansiedade, né? Então, a importância do professor e do educador nesse lugar de olhar para o seu autocuidado como um fator ético, como um imperativo ético mais importante para que vocês estejam minimamente blindados e preservados nesse lugar, para que vocês deem conta de acolher as crianças e os adolescentes nas suas próprias dores, né? Porque talvez esse seja o maior movimento e o movimento mais bonito, que é esse. Como que a gente consegue resolver isso de forma coletiva, embora a ansiedade e a nossa saúde mental ela seja individual, né? Mas achar os nossos semelhantes nesse coletivo, achar a nossa rede de apoio que seja capaz de nos apoiar quando a gente estiver precisando, mas que vocês também sejam redes de apoio àqueles que estão em sofrimento, né? Ou seja, essa tentativa da gente buscar referências, especialistas, né? Como essa aula que a gente teve hoje com a Júlia aqui, para a gente tentar minimizar esses riscos, sejam eles os emocionais, sejam eles os ambientais e sejam eles os sociais, né? Então, reconhecer como que essas emoções reverberam em mim a partir desse fenômeno, reconhecer da onde que vem essa ansiedade, reconhecer se essa ansiedade é uma ansiedade já que eu já tenho na minha natureza, mas é uma ansiedade que nasceu em algum momento, em que momento ela nasceu. Então, quando a gente começa a ampliar essa função reflexiva, que é um pouco do que esse espaço hoje está proporcionando, ampliar essa função reflexiva, sim, significa a gente se apropriar dessa possibilidade de ter, sim, mudança de comportamento, né? Ou seja,
é aquela diferença entre o saber e o sentir. Eu sei que a gente precisa tomar algumas atitudes, mas enquanto isso de fato não me impacta, enquanto isso não chega, não me toca, enquanto eu não preciso desses dados, né, fundamentais para que eu seja engajada e para que eu me torne uma pessoa engajada na causa, ou seja, eu preciso me engajar para ampliar a minha consciência, ou eu amplio a minha consciência a respeito do tema para que eu me engaje na mudança comportamental. Né? Essa é uma provocação assim mais apimentada que eu deixo, porque parte de alguma coisa que a gente sente desse futuro, que é um futuro que a gente sabe que já está correndo risco, mas quanto que ele me toca, né? E aí, o quanto que isso pode estar no meu dia a dia, no meu discurso, através da psicoeducação, através do letramento, porque o conhecimento também é uma forma de cura e também é uma forma de cuidado, né? A saúde mental, as causas da gente adoecer mentalmente, elas são multifatoriais, mas a cura e o cuidado e o endereçamento e as tratativas, elas são multidisciplinares, né? A gente precisa de conhecimento, a gente precisa de alguém que olhe para as questões práticas, a gente precisa de propósito, a gente precisa de engajamento para que esse coletivo seja um coletivo possível, né? Para que a gente possa ventilar esses sintomas em todos os espaços que vocês, educadores, estejam, para que ele seja validado, porque quando a gente invalida um sintoma, quando a gente invalida um sentimento que não é um sentimento gostoso, a tendência é que a gente fique mais triste, mais angustiado, mais inseguro, com mais medo e, sobretudo, mais inadequado socialmente, né? Em qualquer ambiente que a gente vá. Quando alguém fala, mas isso é bobagem, eu não vou deixar de comer carne nunca, eu não tenho nenhuma preocupação, isso aí né? Então, quando a gente vê esse tipo de comportamento à nossa volta, a gente poder conseguir, de forma gentil e às vezes mais assertiva, combater através do conhecimento, através de dado, através de número, né? Mas que a gente nunca invalide, porque a invalidação ela causa ainda mais dor, né? Para que a gente possa perceber como que essas mudanças e essas práticas podem, de fato, ser mais sustentáveis. E aí, por último, eu gosto também de um conceito que eu acho que é importante, um pouco desse luto duplo que eu trouxe para vocês, que é essa fadiga por compaixão. Quando a gente pensa no esgotamento, por exemplo, nesse lugar do cuidador, e os cuidadores efetivamente são aqueles que mais entram em processo de adoecimento, de esgotamento, né? Por quê? Porque vocês, eu imagino que a grande maioria, tenha escolhido a educação como uma missão de vida, como um grande ofício, né? No significado da vida de vocês, né? A vida de vocês é ancorada a partir dessa missão e desse sentido, desse significado que é a educação. Então, certamente, o prazer e o trabalho, eles caminham ali muito juntos, né? E, às vezes, quando a gente entra nesse esgotamento, com baixo recurso, ou com muito estresse, ou com uma cultura de um lugar onde vocês trabalham que seja uma cultura, às vezes, assediosa, e aí isso se mistura muito com o nosso prazer e a nossa missão heróica, né, de educar, de cuidado, e aí a gente precisa ter mais atenção ainda, porque isso, em algum momento, a gente não sabe, de fato, o que é trabalho, o que é prazer, e aí é onde mora o perigo desse esgotamento, quando a gente fala desse grupo de, sim, cuidadores, vocês, educadores, cuidadores, que são um grupo, uma faixa, e um grupo vulnerável para os adoecimentos mentais, quando a gente pensa especialmente no esgotamento e na ansiedade, né? Gerando ainda mais ansiedade e às vezes trazendo muitos sintomas que podem
atrapalhar o dia a dia de vocês. E é isso, meninas. Eu acho que a gente podia agora, né, Dai, a gente vai abrir para perguntas. Muito obrigada pela tua fala, Mariana. E nós temos 2 perguntas aqui já, que foi encaminhada. A primeira é: você vê a ansiedade climática como uma oportunidade para aumentar a conscientização e o ativismo climático? Ou ela pode ser uma barreira para a ação? É uma ótima pergunta. Eu acho que não. Acho que ela não é uma barreira. Eu acho que se a gente puder falar sobre ela, ela nunca vai ser uma barreira, né? Ao contrário, como é que a gente utiliza essa energia como uma energia de aprendizado? Como é que a gente entende que sim, tem paradoxo, tem angústia, tem desconforto, tem conflito, mas como que, através da psicoeducação, através do letramento, eu utilizo essa energia como uma energia que vai me mover bom, qual é o aprendizado que eu consigo ter a partir daí? Mas, de novo, cabe a esse indivíduo que está sofrendo essa ansiedade poder compartilhar, poder dividir essa ansiedade para que isso vire uma fonte de aprendizado e não uma fonte de mais medo e mais ansiedade, né? E uma outra pergunta mais direcionada às empresas gaúchas. Você acha que as empresas gaúchas afetadas pela crise climática precisarão organizar programas direcionados para dar suporte emocional para seus colaboradores? Eu acho que sim, eu acho que o trabalho dentro das empresas é um trabalho de muita formiguinha, é uma semente que a gente coloca, porque, de fato, é um ambiente muito inóspito, muito incompatível com alguns temas, quando a gente pensa, inclusive, nas nossas emoções. A gente não foi educado emocionalmente na escola e a gente não é educado emocionalmente nas empresas. Mas como que eu ensino um liderado meu, por exemplo, ou um filho meu a respeito da tristeza? Quando eu digo para ele, a mamãe está triste. Quando eu levo esse indivíduo para lugares onde eu já naveguei. Então, quando eu digo, eu estou triste, mamãe está triste, ou eu, enquanto líder, estou triste, ou eu, enquanto educador, estou triste, eu estou ensinando para essas crianças, para esses adolescentes, ou para a minha equipe, que eles estão autorizados a sentir tristeza, né? Mas a tristeza, a raiva, essas emoções que são emoções que a gente não gosta de sentir enquanto sociedade, elas não são bem vistas no mundo corporativo. Então, como é que a gente pode fazer psicoeducação sem que a gente possa falar das nossas vulnerabilidades? E para que a gente possa alcançar a nossa potência máxima, inevitavelmente eu tenho que navegar e atravessar os meus processos ansiosos, de sofrimento, de dor. Então, esse é o grande desafio. Enquanto cuidador, enquanto professores, eu preciso me sentir preparado, ou líderes, ou áreas cuidadoras dentro das organizações, o quanto que eu estou me sentindo preparado para dar conta desse tema. E eu sou exigido nesse lugar com algumas competências, por exemplo, a escuta, por exemplo, o afeto, por exemplo, o diálogo, conversas difíceis, conversas regenerativas, para que eu consiga chegar nessas dores, para que eu consiga alcançar essa potência desse lugar que é a organização e a escola, que são lugares de muita potência, capazes de transformar a nossa sociedade, né? Em todos os aspectos, né? Muito obrigada, Mariana. Nós vamos chamar novamente a Júlia. A gente tem 2 perguntas no chat, que a gente teve um problema na conexão. Pois é, por isso que eu estava preocupada dela voltar. Voltou. Voltei, gente. Oi, tudo bem. A Joyce perguntou: os estudantes das escolas públicas periféricas são os mais afetados pela mudança climática? São os mais afetados pelas mudanças do clima? Essas questões também é uma questão socioeconômica e de classe?
Ah, não há dúvida, né, Joyce, Fernanda e todo mundo que está aqui. A questão é que é só a gente pensar hoje em dia, né? Por exemplo, quando dá queimada, onde é que está queimando, né? Está queimando aqui no centro de Porto Alegre ou está queimando na periferia? Quem tem capacidade, por exemplo, de fazer uma aula com qualidade, com alunos prestando atenção, é uma escola que tem ar-condicionado, que tem espaço verde, ou é uma escola, né, que é muito quente, que está lá com um ar muito de pouca qualidade, que não tem nenhuma árvore perto, que dá, né, capacidade térmica, capacidade de liberar isso? Então, com certeza, infelizmente, sim, a questão da justiça climática é exatamente isso, né? As pessoas que já são vulnerabilizadas ficam mais ainda em todas as questões da mudança climática, né? Então, sofre mais quem tem menos capacidade, né? Quem tem menos acesso a questões de adaptabilidade, né? Então, isso é uma questão bem drástica, né? É isso, tipo, quem não tem saneamento básico vai ter mais mosquito, vai ter mais dengue, óbvio que vai deixar de ir mais na escola, né? E eu acho que também tem uma coisa, eu estava ouvindo também a Mariana e refletindo aqui sobre isso, né? Sobre estar vivendo uma crise climática. Tem uma coisa que a gente não está falando aqui, que é a quantidade de dias que as escolas têm que fechar porque elas estão alagadas, ou porque a comunidade delas não tem capacidade de chegar na escola, né? Porque não tem luz, porque a gente está sem ar, assim, né? Sem capacidade de ter um ambiente que dê para ter mínimas condições das crianças serem crianças, adolescentes e serem alunos. Então, o clima ele também afeta isso, né? A quantidade de escolas que estão fechadas agora em função da queimada, né? Tem muita escola fechada, então isso é o impacto direto, né? E sim, infelizmente, a gente vê que as pessoas mais vulnerabilizadas, elas acabam sofrendo primeiro e sofrendo mais e sofrendo por mais tempo, né? Eu aqui no auge da minha brancura de olho verde de classe média, ligo um ar-condicionado, continuo trabalhando, né? Mas eu entendo que isso é pouca gente no planeta que tem essa capacidade, e aí, em função disso, que eu acho que para mim é a virada de chave, eu uso desses meus privilégios para levar as conversas de justiça climática para todo lugar que eu for. Então, eu vou fazer um projeto, eu vou perguntar como que a galera mais vulnerável vai ser beneficiada disso, como que a gente vai colocar as pessoas, né? Vamos fazer um projeto de resíduos. Como que nós vamos incluir os catadores aqui? Como que, né, nós vamos falar com a galera que realmente sofreu com enchente? Então, eu acho que essa também é uma mudança, e por isso que eu entendo que justiça climática é um valor, não é um projetinho anexo à minha coisa principal, né? É da mesma forma como diversidade, ela tem que ser uma coisa transversal ao jeito de enxergar o mundo, né? Não estou te ouvindo, Fernanda. Desculpa. Também tivemos uma pergunta no chat que é: será que vamos conseguir romper as barreiras do consumo? Eu super acredito que sim. Porque, gente, é isso. Foi a gente que criou esse modo de entender o mundo. A gente precisa roupa nova, que a gente precisa celular novo, que a gente precisa tudo novo. Eu brinco que eu tenho me orgulhado cada vez mais de usar roupas de pessoas que já usaram antes, né? A minha avózinha faleceu e a metade do meu armário hoje são roupas da minha avó. E eu fico feliz com isso hoje em dia, né? Então, eu acredito sim, a gente pode, com certeza, mudar isso aí. E aí, para mim, tem uma chave essencial para isso, que é essa chave do mundo virtual, né? A gente está preso no mundo virtual, gente, no sentido das redes sociais, né? Dessa questão de aparência, de seguidor, de tudo isso. Eu não nasci no mundo da rede social, eu nasci no mundo da internet, mas não da rede social, e para mim é um pouco mais fácil sair desse ambiente, né? Me afastar disso, entender que não é isso que vai fazer diferença na minha vida. Mas eu acho muito relevante que
que esse tipo de conversa aconteça na escola, sabe? Quais são os tipos de valores que essas crianças têm hoje, para que a gente consiga criar de maneira legal, divertida, sedutora, o valor que é cuidar de uma árvore, da mesma forma como é ter uma roupa nova, sabe? A gente precisa criar essas culturas para igualar esses outros valores, né? Para a gente olhar a cultura indígena, olha que coisa mais linda que é, o que tem por trás dessa pulseira que eu comprei dos Guaranis, tem uma conversa, tem todo um, sabe, um outro jeito de olhar o mundo. Só que a gente precisa parar para pensar sobre isso. E aí a escola, como esse microcosmos, né, da sociedade, é muito importante para parar e pensar sobre isso. Queria te agradecer, Júlia, por retornar com nós. Gostaria de chamar a Mariana para um último recado. Estão me ouvindo? Sim. Eu acho que um último recado é que vocês, professores, possam funcionar como potencializadores desses espaços de cuidado e de afeto e abrir esses espaços de expressão e validação dessas dores, né? E aí eu tenho certeza que isso está nas competências de vocês, não acho que isso seja complexo, né, para o papel que vocês ocupam, mas que essa validação e esse olho no olho e essa conexão mais profunda possa ser um grande canal de reflexão e de ampliação de consciência para que esse tema esteja no dia a dia de vocês da forma leve, divertida, como a Júlia traz, por exemplo, né? Mas busquem outros saberes, busquem ajuda, peçam ajuda, mas o primeiro passo, na minha opinião, é vocês olharem para a ansiedade de vocês naturalmente, para que vocês possam dialogar sobre isso junto com os alunos, né? Vocês não precisam ter todas as respostas, mas o colo e o afeto e o cuidado certamente vão fazer toda a diferença nesse processo tão bonito que é a missão de educar. Muito obrigada, eu gostaria de agradecer novamente, né, a presença de vocês. Ô, Fernanda, Oi? tu já está encerrando, porque eu queria trocar uma ideia com a Mariana. A gente tem tempo, por acaso? Está sobrando tempo? Tem tempo. Então vamos conversar, pelo amor de Deus, porque eu acho que é isso, né? Esses encontros, eles hoje em dia são tão preciosos, né? Quando a gente consegue juntar esse tipo de conhecimento e aí, enfim, eu também tenho perguntas para a Mariana, eu não fiz, mas eu me lembrei de uma história, só para reforçar esse olhar, assim, de... me veio muita lembrança aqui de envolver as crianças na criação das coisas, né? Eu chamo de criança, mas é adolescente, tá? É alunos, em geral. Alunas e alunos e alunes. Quando a gente envolve, né, esses jovens no processo, a gente também dá uma chance de... E eu entendo que isso aqui é modus operandi para muita coisa do mundo inteiro, tá? Não é só para dentro de escola, a gente já começa uma conversa sem dar uma resposta de primeiro, porque eu acho que esse é um desafio, é como engajar as pessoas nesse processo sem dizer, tu tem que deixar de comer carne. O meu objetivo é que, no final das contas, as pessoas se deem conta do impacto de comer carne para a humanidade sobreviver, né? O final do caminho lógico é esse. Mas dá para fazer isso de maneiras muito distintas, né? Então, fazendo perguntas, abrindo espaço de conversa, criando projeto, sabe? Fazendo a tal da educação baseada em projetos, e levando, né? Sendo esse guia, essa pessoa que vai levando, né? Os educandos por esses espaços de descobrimento, de fazer novas perguntas, é onde eu vejo muita potencialidade na educação de hoje, né? Não é dar resposta, é saber para onde a gente está levando a galera, mas ir conduzindo isso para que eles se deem conta, porque vai ser muito mais fácil eles mesmos se darem conta disso do que eles obedecerem a minha regra, né?
E eu acho que esse é um dos desafios da educação climática como um todo, é como que a gente leva a humanidade a entender que essa é a realidade, aquele é o futuro, para onde estamos indo, e aí, gente, estamos indo para um futuro de 2,4 graus hoje em dia, tá? A gente não está indo para um futuro de 2 graus, então nós já estamos além daquela margem, digamos assim, relativamente segura para nós, né? Então, as NDCs, que são os compromissos que os países fazem no Acordo de Paris, estão nos levando para um mundo de 2,4. Isso já é realidade, isso não é mentira, isso não é fake news, isso não é nada disso, isso é ciência, né? E aí, voltar, né, nessa conversa de que educação climática é educação baseada na ciência, é onde me dá segurança para falar tudo isso que eu estou falando para vocês. Porque hoje em dia eu teria medo de falar essas coisas que eu falo para vocês se eu não estivesse baseada em coisas científicas, né? Não sou eu que estou dizendo, é a ciência. Eu sou só um veículo dessa mensagem, né? Mas aí eu queria voltar nessa coisa de envolver os alunos e se colocar nesse espaço de vulnerabilidade. Eu vivi um episódio muito interessante. Eu estava dando uma palestra no auditório da URGS, na reitoria, aquele auditório gigantesco, estava aquele troço lotado de adolescentes. E eu estava lá dando a minha palestra, sozinha no palco, e de repente alguém hackeou a caixa de som da reitoria da URGS e meteu um funk para tocar. E eu estava no meio da minha palestra e pensei, ok, olhei assim, né, para trás, tipo assim, gente, alguém ligou um funk. Eu não tenho funk na minha apresentação, né, não me organizei para isso aqui, eu deveria, porque eu sei que essa linguagem fala com a galera, mas eu não botei nenhum funk na minha apresentação. Alguém ligou um funk. E daí todo mundo assim, não sei o que está acontecendo. O que eu fiz naquela hora? Eu peguei meu microfonezinho, disse, gente, vou parar aqui, porque eu queria dizer para vocês que eu não coloquei um funk na minha apresentação. Tem alguém botando esse funk. Vocês sabem quem é que está fazendo isso? Daí eles começaram a rir. Riram. Eu disse, então vocês conseguiram. Daí eu entendi. É óbvio, a gurizada é muito ligeira. Eles hackearam, era uma caixa com Bluetooth, eles conectaram o Bluetooth na caixa e ligaram o troço. E eu disse, vocês estão muito inteligentes, gurizada. Parabéns para vocês, mas como vocês acham que eu estou me sentindo agora? Braba, irritada, sei o quê. Tudo, assim, toda a minha realidade, eles falaram, absolutamente todos. E eu disse, é verdade, eu estou me sentindo triste, porque eu me planejei muito para dar essa aula para vocês, eu estou me sentindo irritada, eu estou me sentindo tudo isso que vocês estão dizendo. Então, em função disso, eu queria pedir para vocês podem esperar para tocar o funk na volta do ônibus de vocês? Escutem o funk. É isso, sejam jovens, sejam felizes, mas vocês podem me respeitar nesse momento e fazer isso no retorno do ônibus para a escola? E a galera me respeitou. E desde aquele momento, não teve mais funk na caixa de som. Ou seja, eu tratei esses jovens como jovens que têm emoções e que entendem emoções dos outros, assim como a Mariana disse, né? E isso foi revolucionário. Então, eu também boto muita fé que educar, fazendo check-in de como você está se sentindo, sabe? Fazendo círculos ao invés de só aquelas cadeiras enfileiradas, deixando alguém liderar algum projeto, faz toda a diferença no sentido do meio, né? A mensagem vem junto, mas o meio, ele também é muito importante, né? E aí, depois dessa seguinte palestra, eu queria perguntar para a Mariana, porque eu acho que tem uma coisa que me deixa muito desconfortável, é entender esses tempos, né? O tempo que a gente tem para resolver isso. E aí eu escutei num fórum de mudança climática no Ministério Público, gente, se a gente tem 30 anos para mudar o sistema, a gente não vai conseguir mudar o sistema. E daí o meu deparo a gente não vai conseguir mudar o sistema, logo seremos extintos. É isso mesmo, galera, que a gente está fazendo? Então, minha pergunta para ti, Mariana, é como, de algum jeito, assim, eu entendo que esses processos pessoais, eles são lentos também, né? Quando a gente vai no indivíduo, leva um tempo. O que a gente pode fazer para
sabe, dar uma aceleradinha nesse processo de transição do coletivo, assim? Tem alguma coisa que dá para fazer? Eu gosto muito quando você traz essa possibilidade de dar alternativa, né? Eu acho que isso é muito, muito bonito, porque você está dizendo, eu estou me sentindo desrespeitada, mas eu vou te dar uma alternativa, né? Quando você fala para esses adolescentes que a alternativa é isso para mim é genial, que é assim, quando vocês voltarem no ônibus, ou seja, você sabe qual é a realidade que eles estão vivendo, você entendeu que era uma brincadeira, e jovem brinca e quer explorar a vida e faz parte, né? Então, eu acho que, para mim, fica muito claro quando você traz essa alternativa, né? Mas aí eu fico pensando, quando você faz essa pergunta, eu fico pensando muito assim, que lá atrás, acho que nos anos 80, a gente tinha umas campanhas, por exemplo, do Detran, sobre acidentes de trânsito, e a gente nunca mais deixou de entrar num carro e não colocar o cinto de segurança, né? Eu até acho que a geração que está chegando não quer ver aqueles desastres na televisão, dizendo, se você não colocar o cinto de segurança, você vai capotar e pode ser que você morra. Mas sim através desse engajamento, dessas alternativas, né? Então, é a mesma coisa que como é que a gente convence uma pessoa que ela tem que se alimentar melhor, como é que a gente convence uma pessoa que ela tem que ter bons hábitos, como é que a gente convence uma pessoa para ela fazer atividade física. Ela sabe que a atividade física é bom, mas ela não faz, né? Por diversas razões, claro, mas precisa me tocar, né? E só vai me tocar se eu tiver, talvez, alternativas, né? Então, eu gosto desse caminho da alternativa, que não é uma propaganda de impacto, mas é alguma coisa que me toca efetivamente, né? E aí o desafio está aí, como, né? Então, quando você fala da roda, dos educadores escutarem os alunos, como é que a gente pode chamar esses pais também, de repente, que pode ser também uma ideia boa para essa discussão, para esses projetos, né? Para esse diálogo dentro da escola? Porque não adianta falar que esse adolescente talvez seja uma alternativa a não comer mais carne, mas como é que é esse sistema familiar? É possível? O pai produz o boi e sobrevive disso, né? Exatamente, exatamente. Uhum. Então, como é que é esse sistema? Quais são as alternativas dentro desse sistema para que possa haver esse engajamento? Mas, de novo, a gente amplia a consciência através desses dados para que o indivíduo se engaje, ou eu me engajo numa causa, porque isso é a minha missão de vida, para que eu amplie e ajude o coletivo a ampliar essa consciência, né? Então, eu vejo muito isso, né? Que é Antônio Damasio puro, é a diferença do saber e do sentir. Eu só vou mudar o meu comportamento quando eu precisar dessa mudança, quando eu entender que isso vai fazer diferença para o meu crescimento, quando isso vai fazer diferença para os meus filhos, quando isso vai fazer diferença para o meu entorno. O que é muito mais difícil no jovem e na criança, por exemplo, porque o mundo deles é aqui, agora, né? Então fica ainda mais difícil, porque não tem nem, às vezes, uma oportunidade cognitiva de pensar isso mais adiante, né? Quer dizer, como é que eu engajo um adolescente, por exemplo, numa matéria, que é uma matéria onde eu não tenho valor, onde eu não vejo nenhum sentido estudar aquilo. Eu tenho filha adolescente e a minha filha adolescente fala muito isso para mim. Tá, mas como é que a gente consegue encontrar algum sentido na química, na tabela periódica, né? Mãe, não tem sentido. E realmente, friamente, não tem muito sentido. Eu não sou professora, muito menos de química. Então, como é que um professor de química, como você falou, nessa forma mais criativa, consegue incluir alguma coisa que possa fazer com que essa aluna que não tem nenhum interesse na tabela periódica se interesse e que faça algum link com a vida dela, com os hábitos, com a rotina, com o mundo do adolescente, né? E esse é o grande desafio da educação, né, na minha opinião, né? Como que é difícil hoje em dia, especialmente quando a gente fala nessa coisa da rede social, né? Sequestrando emocionalmente a gente e levando a gente para conexões que a gente sabe que não são reais, né?
É muito louco, né? E só para pegar um gancho, uma coisa que eu também esqueci de me dizer, porque é isso, gente, é isso. Quando a gente vai abrindo as portinhas do clima, muitas outras vão se abrindo, ainda mais quando coloca flow, né? É o flow. Emoções e seres humanos, né? Mas outra grande oportunidade é também nisso que tu estava falando, Mariana, de trazer essas conversas sobre os ecossistemas, né? Isso, está numa escola rural. Gente, a pauta é produção rural, né? De que forma que dá para apresentar soluções de outras formas de produzir rural e tal, que vá. A gente faz isso com resíduo, né? A criança que obriga os pais a separar o resíduo em casa. Então, imagina se a criança vai obrigar os pais a fazer uma produção agroecológica, a fazer, né? Usar etanol ao invés de petróleo, coisas que já estão prontas, né? Então, acho que também tem isso, né? O poder de convencimento dos alunos na sua realidade, com informação de qualidade, né? Mas, de novo, a partir dessas soluções que vão nos permitir ter futuro, né? E ter um futuro de qualidade para todo mundo, que a gente não pense só na gente, né? Que para mim, olhar a árvore da vida é muito essa ficha que cai, sabe? Cara, nós somos micro espécie daquela junção toda de outras coisas. Então, também é muito egóico, né? A gente achar que a gente pode acabar a vida de muitas outras espécies, né? A gente se desconectou desse sistema a ponto de achar que somos muito superiores, né? Inteligentes e revolucionários. E na real, somos inteligentes a ponto da gente conseguir criar uns troços que tá nos ferrando, né? Que a gente mesmo produziu, né? Que é isso, esses sistemas feitos por nós somos os principais produtores desses sintomas, né? A sociedade produz o sintoma e eu estou lá corroborando para que esse sintoma seja espalhado com esse modus operandi. E estuda, né? No meio do caminho, né, disso, né? Produz o sintoma, estuda o sintoma, descobre que é uma crise. Exatamente. E segue o baile. Muito obrigado. Foi muito bom o papo com vocês duas, e a gente também sempre gosta de, né, que tem a ver com o que vocês falam, tem essa questão de classe social e tudo, mas a gente sempre lembra que a sustentabilidade, ela precisa, ela sendo viável dentro da nossa realidade econômica, né, a gente não precisa esperar uma realidade econômica ideal para ser sustentável, né, ser sustentável é respeitar também as nossas condições econômicas, né. Para ser sustentável, precisa ser economicamente viável. Então, a gente sempre reforça que nosso impacto é nossa responsabilidade, porém, também precisamos ter esse olhar, né? De que precisa ser viável para todos. Então, se dentro da tua realidade financeira, tua condição social, tu conseguir fazer alguma ação de sustentabilidade, qualquer ação é melhor do que nenhuma, porque se a gente ficar sempre esperando o cenário ideal, a gente não vai conseguir, né? Chegamos onde estamos, talvez, por sempre esperar a próxima geração tomar uma atitude. Como tu disse lá, né? As tecnologias, não é uma questão de tecnologia, é uma questão de governança, né? Então, eu queria agradecer vocês, mais uma vez. Lembrando, pessoal, que o formulário de presença está no chat. Nós estamos nos encaminhando para o final do evento. Eu gostaria muito de agradecer a todos e a todas que nos prestigiaram nessas 2 noites. As convidadas que compartilharam suas experiências com nós, a Poena Socioambiental pela organização e a Cooperativa Educred pela realização. Esperamos encontrar todos na próxima edição do Seminário de Educação Ambiental Sala Verde Padre Amistad, em 2025. E, mais uma vez, agradecer ao pessoal que interagiu no chat, passar a palavra para a Dayana. Então, muito agradece. A todas e todos. A gente fica bem feliz, né? De novo, vou reforçar o quanto que a gente fica feliz com essa rodada de conversa. O assunto é tenso, né? A gente sabe, é urgente, mas essa rodada de conversa com mulheres, né? Ontem a gente estava falando sobre isso, assim, o quanto que é bom a gente conseguir também reunir outras mulheres para falar sobre a temática e produzir esse evento que já acontece, né? Está na 6ª edição.
e tem esse propósito de formar cada vez mais educadores e educadoras para trabalhar a sustentabilidade, né? Então, muito, muito obrigada por terem aceitado o convite, por estarem aqui, todo mundo que ficou assistindo a gente até o final. Lembrar de novo que fica gravado, né, a live, a gente sempre deixa para dar oportunidade para outras pessoas que chegam, pelo fuso horário, pelo tempo, às vezes não consegue assistir à noite, né, tem família, a gente sabe como funciona, mas agradecer mais uma vez a presença de todas e todos. Muito obrigada. Obrigada, Parabéns, boa noite. gurias. Parabéns pelo trabalho de todas. E é isso. Muito, muito obrigada por abrir esse espaço nesses dias de fumaça. Vocês também me ajudam muito a organizar minhas emoções aqui, de poder conversar aqui. Então tá. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.